Capítulo 2433 Velha Vida, Novos Problemas. Parte 1. Bodia pegou as mãos de Tista e as beijou enquanto se levantava, pronto para sair. Por favor, fica. Tista puxou-o para baixo suavemente, trazendo-o para a cama ao lado dela novamente. Eu realmente preciso de alguém com quem conversar e você é o único que conheço que pode entender minha luta e com quem posso me abrir totalmente. E quanto ao seu irmão? Bodia inclinou a cabeça em confusão. Lit não conta, ela suspirou. Ele não tinha ideia do que aconteceria com suas forças vitais, então nunca lutou como eu estou agora. Como Tiamat, ele ainda tem braços e pernas, então só teve que se acostumar com sua nova força. Além disso, ele nunca teve problemas com intimidade. Camila sabia sobre sua natureza híbrida antes de as forças vitais de Lit se fundirem e ela o ajudou a abraçar os diferentes aspectos de sua natureza antes e depois de alcançar o Violeta Luke. Os olhos de Bodia se arregalaram de surpresa. Você está me dizendo que eles... Sim. Tista riu, vendo sua pele pálida ficando com um tom roxo. Camila faz Lit mudar de forma para sua dramatização. Sério? O que eles fazem exatamente? Você realmente acha que eu pergunto ao meu irmão sobre os detalhes de sua vida sexual? Nojento. Tista fez sons de vômito, estremecendo com a ideia da pergunta e da resposta que receberia. Sinto muito. Eu não queria deixar você desconfortável. É só, mais uma vez, Onidog não conseguiu dizer essas coisas em voz alta, forçando Tista a fazer isso por ele. Que você está com vergonha de ainda ser virgem como Onidog tem inveja de Lit. Sim, quero dizer, não. Quero dizer, deuses. A pele de Bodia quase ficou rosa quando ela explodiu em uma gargalhada prateada. Talvez eu devesse ir embora. Por favor, fique. Me desculpe, eu não queria envergonhar você. Tista segurou-o com ternura e deu-lhe um beijo doce. Ainda assim você fez. Ele respondeu, fazendo-a pedir desculpas repetidamente. Talvez eu tenha compartilhado demais. De jeito nenhum. Tista balançou a cabeça. Isso me ajudou a perceber o quão grande é nosso problema. Eu não tinha pensado na maioria das coisas que você disse, como a fome. Falando nisso, você já jantou? Tenho uma pequena confissão a fazer. Bodia deu-lhe um pequeno sorriso. Eu sempre como antes de um de nossos encontros para poder fingir ser um homem normal e ficar satisfeito com uma refeição em um restaurante. Não importa a forma que você assuma, uma vez que você se torna uma besta imperador, seu estômago ronca como uma. Só depois de ouvir essas palavras Tista percebeu quanto pensamento e esforço ele colocou em seu relacionamento. Obrigado, Bodia. Pelo que? Ele perguntou confuso. Por tudo. Tista ainda estava assustada com sua condição e não tinha ideia do que fazer com suas forças vitais, mas pela primeira vez desde que se transformou em híbrida ela não se sentia mais sozinha. Tal como o concierge do Grilete Kraken havia prometido, a estadia deles em Zalma acabou sendo agradável e relaxante. As meninas passeariam pela cidade juntas durante o dia e depois se separariam para jantar que Tista passaria com Bodia. Depois de alguns dias, as pessoas começaram a reconhecer Tista e Solos pelos vídeos, mas sua atitude só se tornou mais amigável. Os comerciantes davam-lhes descontos sempre que compravam alguma coisa e os nobres os convidavam para eventos sociais como convidados de honra. Solos cometeu o erro de aceitar o convite apenas uma vez e se arrependeu profundamente. Viver longe da zona de guerra significava que o povo de Zalma não tinha ressentimentos, mas também uma visão romantizada da Guerra dos Grifos. Os nobres continuaram perguntando Tista e Solos sobre suas façanhas no campo de batalha, forçando-os a se lembrar das atrocidades que haviam visto e cometido. Seus anfitriões não consideravam a guerra civil contra a Rainha Louca nada diferente de uma história de bardo. Na cabeça deles, era uma história sobre heróis que derrotaram um tirano cruel e depois voltaram cobertos de glória. Para Tista e Solos, em vez disso, foi uma coleção de derramamento de sangue e tristeza.
Eu sei que é um assunto delicado, mas preciso perguntar. Um duque gordinho perguntou. Seu rosto parecia arrependido, mas Solos podia ver em seus olhos que era tudo uma fachada para esconder sua curiosidade. Ladernas realmente foi escravizada ou ela traiu o reino voluntariamente? Com essas palavras, o rosto de Solos ficou pálido e seus olhos se arregalaram em choque. Os nobres próximos engasgaram, prendendo a respiração, pensando que o duque havia atingido um ponto sensível. Quer dizer, eu entendo que ela estava com raiva da realeza pela injustiça que sofreu depois de Kula, mas, Arquimago Ernas, a voz de Solos foi reduzida a um silvo. Perdão? O duque inclinou a cabeça, fazendo sua papada balançar. Ela é Arquimago Ernas para você. Solos rosnou. E sim, ela foi realmente escravizada. Glória arriscou sua vida inúmeras vezes para salvar a todos nós e ela nunca teria traído o reino. Eu não vou ficar aqui e deixar alguém que nunca sofreu mais do que um corte de papel caluniar seu nome. Vamos. Solos saiu do salão de baile, rapidamente seguido por Tista e Nika. Por favor, fica. Seu anfitrião, Marquês Eutas, disse. Sinto muito pelo que aconteceu, mas você deve entender que as intenções do Duque Estia eram puras. Ouvimos muitos rumores na linha de frente e é difícil dizer a verdade a partir de fofocas maliciosas. Ele só queria. Você acabou de dizer Estia? O rosto de Solos ficou vermelho de raiva e o Marquês sentiu como se o olhar dela estivesse abrindo um buraco em sua cabeça. Sim. Vocês se conhecem? Eutas deu-lhe o seu melhor sorriso, na esperança de acalmá-la. Sim, e posso dizer que ele quis dizer cada palavra. Terminamos aqui. Adeus. O Marquês os perseguiu até o portal, desculpando-se pelo comportamento de seu convidado, mas Solos não ouviu uma palavra do que ele disse. Quem era aquele cara? Tista perguntou. O pai de um idiota pomposo que Lilith expulsou do Grifão Branco em seu primeiro dia. Solos respondeu. Vamos sair de Zalma. Este lugar me dá nojo. Eles partiram no dia seguinte, mas o padrão se repetiu em todas as cidades do reino para onde se mudaram. Alguém os reconheceria, a notícia da sua presença se espalharia e então seriam convidados pelo Senhor da Terra. Recusar não era uma opção, não com Tista e Solos carregando o nome Veren. Isso significaria criar hostilidades entre a sua família e os nobres locais. Solos estava com medo de comprometer ainda mais a posição de Camila na corte, então ela foi forçada a aceitar. O problema era que todos só queriam falar sobre a guerra. Os nobres perguntavam-lhe sobre suas missões mais famosas e descreviam em detalhe suas lutas contra os generais de Trude, incluindo Glória. Solos sempre enfatizou como a formação de escravos não deu escolha a Glória e como a rainha louca matou apenas para machucar Lilith, mas Solos podia ver pelos rostos dos nobres que eles não se importavam com isso. Capítulo 2434 Vida Antiga, Novos Problemas, Parte 2. Para os nobres entediados, a morte de Glória foi o final adequado para um herói trágico que se tornou traidor. Eles não se importavam com a verdade, preferindo acreditar nos boatos que tornavam a história de sua vida mais escandalosa e emocionante. Depois de alguns dias disso, Solos estava cansada do reino e o grupo partiu para o Império Gorgona. Os Verens receberam o convite da Imperatriz e era a pátria adotiva de Nika, então os costumes não eram um problema. Longe das fronteiras do Império, a Guerra dos Grifos era uma história com a qual ninguém se importava. As únicas coisas que reverberaram além das fronteiras foram Lilith se tornar o Mago Supremo e a oportunidade que a guerra criou para uma invasão. Você não acha que a Imperatriz está cometendo um erro ao não atacar agora que a força do reino está no seu nível mais baixo? As pessoas costumavam debater mesmo no meio da rua. A força militar da realeza e a associação dos magos estão exaustas e até a colheita carecem das provisões alimentares necessárias para suportar outro conflito. Você está louco. Os outros discutiriam. O que você chama de exausto significa endurecido pela batalha para mim. Cada vez que nossas tropas tentaram explorar a Guerra dos Grifos para invadir o reino, fomos destruídos.
Claro, agora Trude e seus generais não existem mais, mas os soldados e magos que passaram pela guerra lutaram e venceram os mesmos monstros contra os quais estávamos indefesos. O que faz você pensar que nos sairíamos melhor? Além disso, a realeza já se aliou às bestas imperiadoras e ao povo das plantas, enquanto ainda estamos negociando com eles. Se atacarmos, eles nunca nos ajudariam. Por último, mas não menos importante, você realmente quer arriscar que Veren lidere uma contra-invasão? Eu vi esses vídeos, e a última coisa que quero é que nossa cidade seja invadida e nossa comida seja roubada. Ir para a guerra significa que milhares de nossos homens morreriam e meu filho está entre eles. Ele acaba de concluir seu treinamento como soldado feitiço. E minha filha acabou de se formar na Academia do Imperador Branco. Outra pessoa disse: se começarmos uma guerra, ela poderá morrer antes de produzir uma única moeda de cobre. Não me importo com um pedaço de terra se tivermos que pagar por ele com sangue. Minha filha fez inúmeros sacrifícios para se tornar uma maga e eu quero que ela viva uma vida longa e chata a serviço da Imperatriz, não que morra como uma heroína. O Império Gorgona provou ser ainda mais silencioso do que o lado leste do Reino Grifon para um turista, mas depois de aprender a lição, Solos ainda se movia com frequência para evitar ser reconhecido. Eles visitaram as fortalezas voadoras do Império e vivenciaram suas maravilhas mágicas. Ao contrário do reino, mesmo as cidades de médio porte tinham um portal e uma rede interna de portais que permitia aos residentes se moverem instantaneamente por uma cidade como Belius. Os amuletos dimensionais eram muito mais baratos e estavam disponíveis em qualquer loja. Devido à falta de terras agrícolas no Império, os antigos imperadores mágicos garantiram que nenhum único grão de arroz ou trigo fosse desperdiçado. Amuletos dimensionais permitiam preservar os alimentos indefinidamente e os mantinha protegidos contra vermes, mofo e umidade. Além disso, até as casas dos plebeus tinham um banheiro interno ligado a um sistema de esgoto cujo esgoto era coletado e purificado por instalações mágicas. A água seria reciclada enquanto os resíduos seriam condensados e usados como fertilizante. A água corrente permitiu que os cidadãos do Império se mantivessem limpos e saudáveis, limitando a necessidade de um curador. Longe da fama e de perguntas embaraçosas, Solos finalmente encontrou coragem para sair sozinha durante e experimentar a vida como uma jovem solteira. Ela era frequentemente abordada, mas as coisas nunca passavam de alguns drinks e uma conversa. Seriamente? Nika perguntou enquanto jantavam no Dragonfire, um dos restaurantes mais renovados da capital do Império. Nem mesmo um beijo de boa noite. Para qual finalidade? Solos encolheu os ombros em resposta. Eu mal o conhecia e não tenho intenção de me estabelecer aqui. Entendi, mas pensei que o propósito desta viagem era separar-se de Lito. O vampiro olhou para ela confuso. Exatamente o que quero dizer. Eu nunca disse que queria trançar ou encontrar um namorado. Eu só queria entender quem eu sou e o que quero. Solos assentiu. Sinto muito, mas você também me perdeu. Tista disse. Eu não sou como você, Tista. Solos suspirou. Não tenho Bodia em minha vida e não tenho como conseguir um. Não posso contar a ninguém sobre meu relacionamento complicado com Lit, minha natureza como um objeto amaldiçoado, ou mesmo falar sobre meu passado. O que isso me deixa? Sexo casual. Nika perguntou, obtendo um aceno de cabeça em resposta. De fato, mas eu já aprendi que não é isso que eu quero. Enquanto namorava a Ert, ele me contou sobre minha vida como. Nika cutucou Solos, interrompendo-a e ganhando tempo para selar o cristal de Davi dentro de seu corpo. Ok, agora você pode conversar. O vampiro bateu em seu peito e Tista o silenciou. Ele me contou sobre minha vida como Alpine durante as últimas semanas. Recuperei algumas memórias sobre meu antigo eu. Como Elpin, já percorri o caminho de relacionamentos superficiais sem nenhum vínculo verdadeiro e o final sempre foi triste. Não quero repetir esses erros. Quero ter alguém que realmente me conheça e me ame por isso. Não quero passar tempo com alguém enquanto mantenho tudo, exceto meu rosto, em segredo e cada palavra que digo é uma mentira. Solos baixou o olhar com tristeza.
Sempre que conhecia alguém, ela tinha que seguir o roteiro que Lita havia preparado para a corte real, forçando-a a desempenhar um papel e manter distância. Depois de um tempo, a culpa transformou até mesmo uma conversa casual em tortura. Mesmo que alguém se apaixonasse por mim em vez de pelos meus poderes, ele não amaria nada além de uma máscara. No Império, não havia nobres e uma casa manteria sua autoridade apenas enquanto tivesse um mago. Solos não poderia mostrar um vislumbre de seu talento sem ser cercada por garimpeiros. Uma máscara quis desmoronar-lhe no momento em que eles se aproximassem demais, e esse não é um risco que eu possa correr. Levou anos para Lilith testar as águas com Camille e se abrir com ela. Anos que não tenho, já que consigo ficar longe dele pouco mais de um dia de cada vez. Mesmo que pudesse, minha natureza de torre de mago é um obstáculo intransponível. Não posso explicar meu relacionamento com Lilith sem expor sua existência. E não posso arriscar que, após um rompimento, um idiota arruine nosso vive em vingança. Então o que você vai fazer agora? Tista perguntou. A única coisa que posso e quero fazer é voltar para casa. Solos disse com um sorriso caloroso. Tem certeza? Nika franziu as sobrancelhas. Sim, eu tenho certeza. Solos assentiu. Continua no próximo vídeo.